Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, começamos o nosso programa dizendo que o governador Eumano de Freitas parece que vai deixar mesmo para a última semana do ano, na próxima semana, a indicação do novo Procurador-Geral de Justiça do Ceará. E vai mesmo atender a lista tríplice, não necessariamente indicando o nome do mais votado da lista, podendo se fixar no terceiro colocado, no caso, Lucídio Queiroz. Segundo alguns, realmente o melhor dos três nomes da lista para o futuro do Ministério Público Estadual. O primeiro da lista, Enéas Romero, não agrada o governador e nem ao seu entorno. O segundo da lista, também não. O terceiro, não fede nem cheira, como se diz lá no interior, mas é uma pessoa ligada ao atual Procurador-Geral de Justiça. Bom, o importante para os cearenses é que tenhamos um nome que respeite o Ministério Público. Atenda ao que disse no discurso o Procurador-Geral da República, agora recentemente, ao tomar posse. O Ministério Público não é para estar com fanfarronice. O Ministério Público é para fazer cumprir a lei, defender os interesses de todos. A propósito de Ministério Público, o governador Eumano de Freitas sancionou ontem a Lei 18.636. Esta lei altera a Lei Estadual número 15.912, que é de dezembro de 2015, que institui o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará. Este fundo foi criado logo depois que o Poder Judiciário conseguiu a criação do FERMOJU, um fundo lá para garantir algumas despesas do Poder Judiciário. O Ministério Público alegou para os deputados, para o governo, que também precisava de recursos extra-orçamentários para custear algumas despesas. Pois bem, então foi criado este fundo que obriga a todos nós, todos que precisamos de serviços dos cartórios, no Ceará, nós pagamos um percentual da despesa, tanto de reconhecimento de firma, de escritura pública de procuração, escritura pública de compra e venda de imóveis, registro de imóveis, registro de protesto de títulos, enfim, todos os serviços que prestam os cartórios, por ele, nós pagamos um percentual a mais, o custo do cartório é X, então ele acrescenta a esse custo um percentual para o FERMOJU, que é um fundo que vai para o Poder Judiciário. Acrescenta mais um percentual que vai para o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público. E também foi criado um fundo para a Defensoria Pública. É muito fundo para um serviço só. Pois bem, o Ministério Público alegou para a criação deste fundo que precisava de recursos extra-orçamentários, isto é, além do recurso que o Estado destina para o Ministério Público anualmente para custear todas as suas despesas, ele alegou que precisava de recursos extra-orçamentários, fora do orçamento do Estado, para custear outras despesas.
Pois pasmem, aqui nós já falamos sobre a história desse recurso. Pasmem, diz a lei estadual número 15.912, de 11 de dezembro de 2015, passa a vigir acrescida do artigo 6º-A, com a seguinte redação. Artigo 6º-A. Fica autorizada, excepcionalmente, no exercício de 2023, a transferência de 15 milhões de reais dos recursos da conta específica do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará para a conta do Tesouro Estadual, com o objetivo de ressarcir as despesas com a execução da obra para a edificação da sede das Promotorias de Justiça da capital. Esta lei, artigo 2º, entra em vigor a partir da data de sua publicação. O artigo 3º, ficam revogadas as disposições em contrários. Em outras palavras, esses 15 milhões não foram gastos, não houve necessidade de gastar esse dinheiro. Aliás, não havia necessidade de se criar esse fundo especial para o Ministério Público. Isso foi só para onerar mais ainda o bolso do cearense. Tanto é verdade que o Estado estava sem dinheiro num determinado momento e recorreu ao Ministério Público, que devolveu 15 milhões de reais este ano para o erário estadual. Atenção, cearenses. O governador também sancionou a lei que altera o plano de cargos e salários dos servidores do Ministério Público. Promotores e procuradores não estão incluídos neste plano de remuneração, a remuneração e vantagens dos procuradores e promotores são regulados pela Lei Orgânica do Ministério Público. No novo plano de cargos e carreiras, salários do Ministério Público Estadual, a menor gratificação para o pessoal que trabalha nas comarcas de última instância, a menor gratificação é de R$ 8.000, maior que o próprio salário. Uma gratificação que eu digo com convicção, que é muito maior do que o salário da grande maioria dos brasileiros. Só de gratificação, servidores do Ministério Público Estadual ganham R$ 8.000 por mês. Nós temos aqui muitos profissionais liberais, advogados inclusive, que não têm este salário mensal. O ano legislativo de 2024, no Congresso Nacional, promete ser intenso, principalmente no primeiro semestre do ano, tendo em vistas as eleições municipais que deverão paralisar as atividades na Câmara e paralisar parcialmente, né? As atividades na Câmara e no Senado no segundo semestre, em razão das eleições municipais em outubro do próximo ano. Ontem, Rodrigo Pacheco, o senador presidente do Senado, falou sobre a atuação do Congresso neste ano. Amanda. Olá, Edson, olá, internautas do blog Edson Silva. Em balanço sobre os trabalhos de 2023, na última sessão do Senado do ano, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, destacou projetos importantes aprovados pelos senadores, como a emenda constitucional 132 da reforma tributária, promulgada na última quarta-feira, e também apontou prioridades para 2024. Ele disse que cabe ao Congresso Nacional legislar sobre temas como o limite dos poderes, aborto e drogas. Ele falou: a Constituição Federal foi concebida pelo Poder Legislativo.
Discussões como o fim da reeleição no Poder Executivo no Brasil, discussões sobre o limite do Código Eleitoral, cabe ao Poder Legislativo fazer. A regulação de políticas que dizem respeito à sociedade, como a política antidrogas e sobre o aborto, são típicas de serem decididas pelo Congresso Nacional, disse o presidente do Senado. Pacheco reafirmou a harmonia entre os poderes e apontou que são justas as discussões sobre temas para o aprimoramento do judiciário, como a PEC que limita as decisões monocráticas, ou seja, individuais, no Supremo Tribunal Federal e nos demais tribunais. A proposta foi uma das aprovadas pelo Senado em 2023. Ele também apontou que um dos temas que pode ser analisado no Congresso é a definição de mandatos para os ministros do STF. Pacheco disse, são discussões absolutamente honestas. E quando eu subi naquela tribuna, em 1º de fevereiro de 2023, eu afirmei que nós tínhamos o compromisso de fazer a lei e de legislar em relação a todos os poderes. Quem define os limites na lei é o Congresso Nacional em relação aos demais poderes, e o fazemos de maneira madura e responsável. Nesse pronunciamento, o senador Rodrigo Pacheco não manda apenas um recado para o Supremo Tribunal Federal. Ele está dizendo que vai continuar legislando para conter o ímpeto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, avançando nas prerrogativas do Poder Legislativo. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. A Comissão de Segurança do Senado, ou melhor, desculpa, da Câmara dos Deputados, aprovou recentemente um projeto que autoriza os estados a legislarem sobre armas. Até aqui, a competência para legislar sobre armas é do Congresso Nacional. Então, foi aprovada essa autorização para os estados legislarem sobre armas. Essa decisão foi apenas da Comissão de Segurança, que vai ensejar ainda a matéria, passar pela Comissão de Constituição e Justiça e chegar até o plenário do Congresso Nacional. Primeiro da Câmara e depois do Senado. Vamos ouvir o que disse o deputado Júnior Amaral, que foi o relator desta proposição. Só para poder fazer um contraponto aqui, em relação à divisão, né, entre os estados. O estado mais armado do Brasil é Santa Catarina, que olha só que coincidência, tem os menores índices de criminalidade violenta. E a nossa proposta é a competência residual. A gente está querendo colocar uma competência concorrente, muito menos exclusiva dos estados de fazer isso, né? Mas a gente sabe que alguns estados, por exemplo, no que se refere à caça do javali, que se tornou uma praga em diversas plantações e atrapalha até a economia de alguns estados, com a política do novo governo, tem sido um grande problema. Então, alguns estados precisam ter alguma autonomia para poder direcionar políticas nesse sentido. Então, vou só fazer a leitura aqui do complemento, presidente. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Bom, com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Congresso Nacional promulga a emenda constitucional que institui a reforma tributária. A cerimônia ontem teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e da Câmara Federal, Arthur Lira, e também do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso.
Também temos que o Orçamento Federal de 2024 prevê despesas de 5,5 trilhões de reais. As despesas primárias do governo têm um limite de 2 trilhões devido ao novo regime fiscal. A meta é de zerar o déficit público, mas o relatório de Mota, do senador Mota, indica um pequeno superávit de 3,5 bilhões de reais nas contas feitas ontem, quarta-feira. Também temos que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que postagem do dia 8 de janeiro foi acidental. No dia 13 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes incluiu o ex-presidente na investigação sobre as invasões à sede dos três poderes em Brasília, para apurar se Bolsonaro se incitou ou não os atos ao compartilhar vídeo nas redes sociais 2 dias depois, no dia 10. Também temos que o deputado Sargento Reginaldo, aqui da Assembleia Legislativa, critica o projeto do governador do estado, Elmano de Freitas, revisando o ICMS. Por outro lado, o Sargento Reginaldo comemorou a aprovação de projetos que garantem avanços para agentes da segurança pública, com alterações importantes no Estatuto dos Militares aqui no Ceará. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Globo, temos que especialistas respondem o que muda com as alterações de última hora na proposta da reforma tributária. Agora, com os destaques da Folha de São Paulo, temos que a economia em 2024 deve desacelerar com menos agro e mais investimento. A reação do governo com gasto maior pode comprometer queda de juros. Também temos em destaque que o presidente da República pede a Alckmin que faça esforço para fechar acordo em eleição no estado de São Paulo. O presidente faz demanda após falar sobre a importância de unir a sua base. A cúpula da Câmara dos Deputados indica insatisfação com Padilha e quer Planalto menos petista. O Centrão diz que o governo está órfão de articuladores e defende um nome de fora. Bom, a Assembleia Legislativa cearense está encerrando o ano legislativo de 2023. Um ano pobre para o Legislativo cearense. Os deputados foram muito subservientes ao governo do Estado e, em razão disso, sobretudo em razão disso, deixaram de dar respostas, satisfações a muitos dos interesses da nossa população. Não há dúvida que o próximo ano será igual ou pior do que este, porque nós vamos ter o ano das eleições municipais e todos os deputados estaduais estarão envolvidos na disputa municipal, quer sendo candidato ou não. A maioria não vai disputar nenhum cargo, nenhuma prefeitura no interior do estado, mas todos eles têm interesse na eleição municipal, porque é a base da votação deles para uma provável reeleição em 2026. A Assembleia poderia ser mais atraente, ela não atrai absolutamente nada, tanto que suas sessões são esvaziadas no plenário e fora dele. Esvaziadas no plenário porque as sessões ocorrem com a frequência mínima, com a presença mínima de deputados no plenário. Temos momentos lá que tem um deputado na tribuna, outro na presidência da sessão e mais nenhum outro dos 44 deputados estaduais. A Assembleia é composta por 46. Tem determinados momentos que você tem apenas 2 no plenário, um presidindo a sessão e o outro fazendo o seu discurso. É uma situação deprimente, desrespeitosa para com os cearenses, para com todos os cidadãos cearenses, sobretudo para aqueles que são eleitores que escolheram a atual representação. A Assembleia encerra sua atividade com a votação,
com a aprovação do orçamento do Estado para o próximo ano. Esse orçamento começa a vigir a partir do dia 1º de janeiro. O ano para o Estado começa realmente no dia 1º e termina no dia 31 de dezembro, quando as contas do exercício atual são encerradas, para começar a do novo exercício no primeiro dia do ano. 37 bilhões, que nós não nos cansamos de comentar. 31 bilhões, o orçamento total é 37, que o Estado prevê arrecadar. Ele não tem a garantia de que arrecadará, mas ele prevê arrecadar 37 bilhões. E tem compromisso que não pode faltar, sob pena de parar a máquina, de pagar o pessoal. Ele vai gastar pagando o pessoal, segundo a previsão dele, 19 bilhões de reais, mais da metade do orçamento. E vai gastar só para o custeio da máquina, para pagar a gasolina, para pagar a energia da Enel, para pagar o telefone e para pagar outras coisas, comprar material de limpeza, o próprio material para atender os serviços, vai gastar 12 bilhões. 19 com 12 são 31 bilhões. Ele vai ter apenas 6 bilhões para gastar com educação, com saúde, com segurança, com assistência social e com investimentos. Agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, descarta uma nova discussão no Supremo sobre a liberação do aborto. Por sinal, um dos motivos de divergências entre o Supremo e o Senado da República. Vamos ouvir o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso sobre a pauta do aborto. Aborto, eu não pretendo pautar em curto prazo. Vou pautar em algum momento, mas não pretendo pautar em curto prazo, porque acho que o debate não está amadurecido na sociedade brasileira e as pessoas ainda não têm a exata consciência do que está sendo discutido. O que eu penso, pessoalmente, as pessoas podem ser a favor, as pessoas podem e devem ser contra o aborto, porque ninguém acha que o aborto é uma coisa boa. O papel do Estado e da sociedade deve ser evitar que ele aconteça, dando educação sexual, dando contraceptivos e amparando a mulher que queira ter o filho e esteja em uma situação desvantajosa. Portanto, eu queria deixar bem clara a minha posição. O Estado deve evitar que o aborto ocorra. A discussão que se coloca, no entanto, é saber se a mulher que teve o infortúnio de fazer um aborto deve ser presa, que é a consequência da criminalização. Portanto, eu tento levar a sociedade à consciência de que ser contra o aborto é diferente de achar que a mulher que precisou fazer deve ser presa. Muita gente já compreende o problema, muita gente ainda não compreende o problema e, portanto, não adianta a gente julgar uma questão sem que a sociedade seja capaz de acompanhar o racional que está por trás de uma decisão importante como essa. O que eu posso dizer, no entanto, para que as pessoas tenham a percepção da gravidade do tratamento que se dá a esse tema no Brasil, é que nenhum país desenvolvido do mundo criminaliza. Nem a França, nem a Inglaterra, nem o Canadá, nem os mais católicos, nem a Itália, nem a Espanha, nem Portugal, porque não é uma boa política pública criminalizar e prender a mulher. Nos Estados Unidos, apesar da notícia não ter sido divulgada de forma precisa, o que eles fizeram foi dizer que os estados é que decidem
se vai criminalizar ou não, e os estados mais importantes não criminalizam. Portanto, é preciso fazer um debate esclarecido com pessoas de boa fé e de boa vontade para entenderem que a criminalização prejudica imensamente as mulheres pobres. É uma crueldade. Bom, com essas afirmações do ministro Luiz Roberto Barroso, estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!